Olá, eu sou a professora Bruna Nicoleto Guerque, professora do curso de nutrição da UX e integrante do NAPSE, o Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. Esse vídeo traz os elementos do projeto de pesquisa, parte 2, a partir da metodologia. Aqui eu estou projetando para vocês o arquivo que a gente tem disponível na nossa plataforma, com a formatação já adequada para a elaboração do projeto de pesquisa. Então, aqui, a partir da metodologia, é bem importante a gente considerar que essa metodologia ela é uma parte bem detalhada do projeto, é uma das partes mais importantes do projeto. E aqui, ela tem que ser tão descrita a ponto de que, se outro pesquisador for desenvolver esse projeto, ele tem que conseguir executar esse projeto tal e qual o pesquisador principal, né? Ou seja, aqui a gente tem que detalhar com muita cautela todas as etapas de desenvolvimento desse projeto. A gente costuma dizer que na literatura a gente replica alguns dados, a gente replica as outras pesquisas, né? E já pensando nisso, se um outro pesquisador, mesmo em outro lugar do mundo, quiser replicar essa pesquisa, é importante que seja bem detalhada essa metodologia, a ponto de que a pessoa não tenha dúvidas para tal. Começando nessa metodologia, a gente vai ter algumas etapas de definições, tá? Aqui, lembrando que esse arquivo, ele tem toda essa descrição do que descrever em cada um desses tópicos em forma de texto. Iniciando por essa parte da classificação da pesquisa, é importante a gente entender que uma pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, e ela pode ser uma revisão bibliográfica, um estudo experimental em ratinhos ou uma pesquisa clínica em seres humanos, né? Aqui a gente vai descrever essas etapas. Então, vamos descrever qual é esse delineamento da pesquisa. É bem importante entender os tipos de projetos, os tipos de pesquisa que existem, tá? Então, os tipos de estudo, eles estão descritos aqui nessa tabela, os principais, então, estudo transversal, de corte, caso controle ou ensaio clínico, com o objetivo de cada um deles. Nós temos um vídeo específico sobre os tipos de estudo, sugerimos que acesse, né, para mais detalhamento. A partir da definição do delineamento do objetivo, né, você vai descrever, então, o tipo de pesquisa que é. E aí, a gente vai abrir alguns elementos da metodologia. Esses elementos da metodologia, eles estão descritos aqui no projeto como item 5 de checklist, baseado no Strobe ou no Consorte, que são diretrizes, que são checklists, né, que controlam também a qualidade de um estudo. Ou seja, para um estudo ser de alta qualidade, ser bem completo, é importante que a gente consiga preencher todo esse checklist com as informações. Então, ao desenvolver o projeto de pesquisa, você pode utilizar esses tópicos aqui como itens da metodologia, né? Por exemplo, o item 4.1, 4.2 e assim por diante, tá? Então, falando do desenho do estudo, é a própria metodologia, os tipos de projeto. Na metodologia, é importante a gente descrever também o ambiente, o contexto que esse projeto vai ser desenvolvido. Se passa dentro do hospital, aqui dentro do Hospital Geral, qual é a população, em que momento isso vai ser avaliado, né? E que a gente já entra um pouquinho nesses participantes, né? Principalmente, assim, como eles vão ser selecionados, quais são os critérios de elegibilidade. É muito importante a gente entender que essa população ela tem que ser bem delimitada. Quem serão os participantes que vão entrar? Quais são os critérios para a seleção desses pacientes, né? Aqui tem que estar bem determinado. Tem critério da idade, tem critério de algum diagnóstico médico de alguma doença, tem algum outro critério que se faça importante? Aqui é o momento de descrever isso. Se houver alguma intervenção, aqui também tem que ser descrito, né? E aqui pensando em intervenções, por exemplo, será administrado um medicamento, será administrado uma dieta, será administrado alguma outra intervenção, né? Uma educação nutricional, enfim. Aqui a gente tem que descrever com detalhes como será essa intervenção. No próximo tópico, a gente entra em variáveis de desfecho, né? Então, aqui traz aquela questão, né? No exemplo do vídeo anterior, das partes iniciais do projeto, eu dei um exemplo de mortalidade por todas as causas. Então, aqui é importante a gente descrever como será feita essa coleta de dados.
Para eu descrever essa mortalidade, para eu poder analisar essa mortalidade, de que forma eu vou coletar esse dado? Então, aqui eu vou trazer com detalhe essa informação. Da mesma forma, aonde eu vou coletar esses dados? Será coletado de dados de prontuários? Será coletado do próprio paciente em forma de entrevista? Será autorrelatado? É o próprio paciente que vai preencher um questionário? Né? Aqui é importante que tenha todo esse detalhamento da onde essa informação vem. Quais os vieses, né, e medidas que a gente pode fazer para minimizar esses vieses também aqui são importantes. Além disso, a parte de tamanho da amostra, né? Como a gente determina o tamanho da amostra. Aqui é importante a gente utilizar como base literaturas prévias, que a gente possa fazer, inclusive, o cálculo amostral. Esse é a melhor estratégia, né? Para que aquele projeto que a gente desenvolva, a gente tenha segurança de que a gente tem o tamanho amostral para responder aquela pergunta. Em alguns casos, quando isso não é possível, a gente pode trabalhar com amostra de conveniência, quando a gente não consegue determinar adequadamente um tamanho amostral. Caso esse projeto tenha uma randomização, aqui também a gente descreve se existe uma alocação com ocultação também, né? A forma dessa alocação randomizada, né? Quem gerou essa alocação, né? Essa implementação, o segmento da pesquisa, se houve ou não. E aqui as variáveis quantitativas, né? Então, como que vão ser avaliadas essas variáveis? Aqui é importante destacar que nessa coleta de dados da metodologia, a gente também tem que destacar, por exemplo, as características sociodemográficas que a gente vai avaliar dos pacientes, então, como idade, gênero, etnia, né? Às vezes, algumas características econômicas, de estilo de vida, características de consumo alimentar, por exemplo, como vai ser avaliado esse consumo, de que forma vai ser analisado esse consumo, qual é o programa estatístico, né, ou o programa de cálculo de plano alimentar, por exemplo, né, dentro da área da nutrição. Quando a gente vai aferir um peso, por exemplo, é interessante que a gente descreva com detalhamento o paciente utilizando o mínimo de roupas possíveis, numa posição adequada, qual balança vai ser utilizada. Então, aqui, essa coleta de dados é importante que seja bem descrita com todos os itens, né, para que se essa pesquisa for replicada, possa ser replicada tal e qual. E ao final aqui da metodologia, parte dos métodos estatísticos. Então, quais vão ser as análises a serem realizadas e quais serão os testes realizados também para responder aquela pergunta do objetivo. Aqui eu destaco que nessa parte da metodologia, toda essa realização da pesquisa, ela tem que estar alinhada com o objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, aqui na metodologia eu vou descrever como eu vou fazer essa coleta de dados e essa análise para justamente conseguir responder o meu objetivo. Então, tudo tem que estar redondinho para a gente poder ter um projeto que tenha realmente uma plausibilidade, né, de ser executado. Ao final, depois da metodologia, nós temos a parte de orçamento. Então, aqui o orçamento, todos os projetos exigem, de certa forma, algum orçamento. E aqui é importante que seja preenchida a tabela, né? Com os valores que serão necessários para a pesquisa e quem irá arcar com os custos, né? Então, aqui pode ser adicionada uma frase que os custos serão a critério do pesquisador principal, por exemplo, né? Se for o caso, tá? E o item 6 temos o cronograma. Então, lembrando que aqui a gente tem a elaboração de um projeto de pesquisa que tem justamente esse planejamento para sua execução. Então, o cronograma nada mais é do que colocar em prazos, em datas, esse planejamento. Aqui a gente tem uma tabela, né, que pode ser preenchida para o cronograma, com as atividades em questão, o ano e o mês de execução. E aí a gente vai preenchendo com valores de X aqui, né, coloca o X, para entender em que mês cada uma dessas etapas vai estar acontecendo. É importante incluir o COED, né, para projetos realizados aqui no Hospital Geral, e o Comitê de Ética e Pesquisa também da UX, né, que vai avaliar também, e só após a aprovação do COED, do Comitê de Ética, que nós temos, então, a liberação para efetivamente iniciar o projeto de pesquisa. Então, tudo isso vai ser o planejamento aqui realizado.
E ao final do projeto temos as referências. Então aqui as referências já tem um guia de como formatar essas referências. É bem importante que seja seguido, né, a adequação dessa formatação também. E a gente sempre sugere que sejam referências atuais, adequadas e pertinentes ao tema. Esperamos que tenha ajudado. Um ótimo trabalho!